bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia desse 17º domingo do tempo comum nos aponta um modelo de oração que agrada a Deus. Temos aqui, logo na primeira leitura, a presença, do filho de Davi, que assume o trono em seu lugar, Salomão. Salomão, uma figura jovem, um homem jovem, ainda saindo praticamente da adolescência, entrando agora na juventude, e o seu pai falece. O rei Davi está morto e ele assume o trono de Israel no lugar de seu pai. E olhando para tudo que Deus permitiu que seu pai organizasse, conquistasse, tivesse ali no estado de Israel naquele momento, todas as suas riquezas e principalmente o povo, O povo é a maior riqueza que Deus concede a um governante, a um rei, em cuidar de seu nome. Ele se assusta, então ele dirige uma oração depois de um diálogo, uma resposta, que o próprio Deus ali lhe confere. O que Salomão pede? Ele começa dizendo: Senhor meu Deus, você fez reinar o teu servo Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente. Quando nós rezamos também, é muito importante começarmos as orações lembrando da nossa atual posição de vida, do momento de vida que nós nos encontramos. Se colocar na presença de Deus justamente como você se encontra, as suas alegrias, as suas ações de graça, os seus momentos de tristeza, de angústia, de muitas vezes falta de fé, de desânimo. É importantíssimo aprender a rezar se colocando primeiro na presença de Deus, como você está. E é isso que Salomão ali consegue e ao mesmo tempo agrada a Deus. E Deus ali pede a ele: fale o que você deseja, eu vou te conceder. Você se fez simples, humilde diante de mim, e agora eu vou te dar aquilo que você me pedir. E Salomão mais uma vez olha ao seu redor, vê a sua responsabilidade naquele primeiro momento, e ele decide pedir sabedoria. Sabedoria para cuidar do povo. Quando justamente Salomão prefere este pedido, a sabedoria, ele está se colocando diante de Deus a serviço do povo de Deus.
mesmo sendo rei naquela situação, mesmo sendo uma pessoa ali que ocupa um cargo e vem ali de uma grande posição do seu pai, que foi o maior rei de Israel, o que fará aquele adolescente se não se colocar a serviço do povo de Deus, para cuidar do povo de Deus? E é isso que ele faz, e isso agrada. E Deus diz: já que você não me pediu longos dias, já que você não me pediu vitórias sobre seus adversários, conquistas, poder, riqueza, mas me pediu sabedoria, eu vou te conceder aquilo que o seu coração suscitou para mim. E foi assim. Salomão começa então o seu reinado usando de toda esta sabedoria. Deus concedeu a ele dons, né? E o primeiro dom é esta sabedoria. E é muitas vezes o que nos falta, muitas vezes, no decorrer da nossa vida, né? Agir com simplicidade, agir com respeito, com temor a Deus, né? E principalmente usar o dom recebido em favor, em serviço do povo. É isso que agrada a Deus e continua agradando. Não foi só uma questão particular com Salomão, mas quando nós usamos também de sabedoria, e nós sabemos de onde vem a nossa sabedoria, todas as vezes que invocamos o Espírito Santo. A sabedoria, os dons são concedidos, né, de acordo com a vontade de Deus em Cristo, manifestado ali no amor do Pai para com o Filho. Brota o Espírito que nos enche de dons. O Espírito Santo é o caminho para que tudo nós possamos fazer que agrada a Deus. A figura de Salomão também, se nós formos lendo, vai passando a sua juventude, chega a sua idade adulta, a sua idade também um pouco mais avançada e a sua morte. Mesmo Salomão tendo começado bem, quando nós vamos ali e lemos a história de Salomão no seu final, vamos observar que terminou mal. Então, há uma inconstância que cerca a vida de cada um de nós, e nós devemos ficar atentos a isso. Salomão começa bem, vai indo bem, mas no final ali se envolve com tantas nações, com tantas coisas de outras culturas, que também se deixam mover por idolatria, por riqueza. Então, a nossa vida não é só um começar bem. O grande segredo é sustentar o dom que recebemos, que nos fez bem pela vida inteira, para que no final não cheguemos também confusos, né? Perdendo o foco. O dom é dado a cada um de nós para que você mantenha sempre a unidade, a intimidade com Deus e com Cristo. Quando esta unidade e intimidade se quebra, você se desvia para outros caminhos e até como Salomão, para ser influenciado como outros deuses. E assim aconteceu, infelizmente, com ele. Então nós devemos pedir também este dom de constância, sempre estar constantemente na vontade de Deus. A segunda leitura nos diz isso muito claro em Romanos, né? O que ela nos oferece? E nos diz: olha, vocês, São Paulo está inspirado e diz: vocês são predestinados, né? Predestinados a quê? A vida eterna. Então cada um de nós, né, somos, pelo efeito que nós carregamos do sacramento do batismo, ali, portadores já desta vida eterna oferecida. Então essa predestinação é para que você lembre que, e eu, todos nós, né, que Deus nos chamou para uma vida santa e uma vida de justiça.
Por isso que São Paulo diz claramente aqui, né? E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, todos nós somos chamados, todos, sem exceção. E os que chamou, também os tornou justos. Porque a justiça, ela está naqueles que aceitam o próprio Deus e o próprio Cristo. Esses são os que vivem pela justiça, pela paz, pelo equilíbrio, pela misericórdia, pela caridade, os que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Esses são predestinados à vida eterna. E nosso Senhor no Evangelho, o centro desta celebração, este Evangelho, diz aqui 3 parábolas. O homem encontra ali um tesouro escondido no campo. Um campo é maior que um tesouro, pela nossa lógica, sim. Mas o que é este tesouro que está neste campo que é maior? Quando ele encontra, sabe que o valor é muito maior, muito mais amplo do que o próprio campo. E o que faz esse homem? Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Aqui está um primeiro momento da atenção. Ele encontra um tesouro, mas aquele tesouro está ali escondido. Ele também esconde, está ali, foi achado, mas ele mantém escondido em algo que não é dele. O campo não é dele. Esta é uma grande situação de alerta. Se você teve um encontro pessoal fortíssimo, né, que te levou à conversão de muitas coisas na sua vida, então vá atrás deste tesouro. Faça tudo que é possível para que esse tesouro permaneça com você. Mas não está nas minhas, vamos dizer assim, fases ou posses ou administração. Não importa. Faça como esse homem. Se deixe conduzir. Venda tudo aquilo que não serve, né? Espiritual, muitas vezes material, e vá ao encontro deste tesouro e se ali tome posse desse tesouro. O que vale mais? Um campo que esconde o tesouro ou o tesouro que vai mudar a sua vida, que você pode adquirir? Esse tesouro, novamente digo, é a graça sacramental de sermos batizados filhos e filhas de Deus, né? O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. A mesma frase de novo. Pérola, ali há algo tão pequeno, as ostras, né? Dificílimo de achar. Às vezes você acha em grande quantidade, mas não são de qualidade. Por isso um colar de pérolas é caríssimo, não é? Sim ou não? Quem sabe, né? O valor que é, porque é algo raro. O encontro com Deus, com Cristo, é a raridade maior da nossa vida. Então nós devemos comprar, esse é o sentido, comprar essa presença de Deus e de Cristo na nossa vida. É a nossa pérola rara, que hoje nós entendemos que essa pérola é a minha e a tua fé. A tua fé é a coisa mais rara, mais brilhante, mais valorosa que Deus concede a você e a mim. Portanto, aquilo que não tem valor diante desta pérola da sua fé, que tem valor e um valor infinito, você descarta tudo aquilo
para continuar tendo uma vida de fé, que é o mais importante. É isso que Jesus nos diz nesse segundo momento, nessa segunda parábola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Esses peixes de todo tipo somos nós, sou eu e você. Ninguém é igual a ninguém. Já escutamos essa frase, não é? A condição de ser chamado, entre aspas, de um peixe bom é o espelho da tua vida. Por quê? Você pode pescar uma região de rios, no oceano. Os pescadores profissionais, eles trazem tudo na rede. É o que Jesus disse: quando puxa a rede vem tudo, mas nem tudo serve, nem tudo é bom, e se nem tudo é bom, é mal, aquilo que não é bom. Então, a terceira parábola de hoje nos fala da escatologia. Haverá um fim para aqueles que acreditam em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, e também para aqueles que não acreditam na Santíssima Trindade. Haverá sim uma separação, porque a realidade da vida eterna, o céu, é Deus, e Deus não é mau. Deus é o sumo bem. Então, quem vai estar no céu? Os que praticaram justiça, viveram com sabedoria, equilíbrio, serviço, misericórdia, fraternidade e principalmente manteve a fé, como diz São Paulo, em todas as situações. Não é possível que no final aqueles que foram maus se sobreponham aos bons. Neste mundo os maus se sobrepõem aos bons, mas no céu não. Ninguém se sobreporá ao sumo bem que é Deus, que dará o bem àqueles que fizeram e seguiram a Ele, ao seu Filho, e viveram conforme a sua vontade neste mundo. Isto é para nos assustar? Olha, eu diria que é para nos preocupar, porque nos conduz a ter uma situação, volto a dizer, permanente de vida reta, não se deixar desviar neste mundo, para que no final não sejamos separados. Escutamos esses dias, não foi? Trigo bom, joio ruim. O joio cresce no meio do trigo, no meio do mundo. Não é isso que nós escutamos? E hoje escutamos mais uma vez: bons e maus, porque Deus é bom e quer dar a sua bondade para os seus filhos e para quem permaneceu unido. Então, meu irmão, minha irmã, termino aqui. Hoje a liturgia, como sempre, mas hoje é de uma riqueza extraordinária. Está faltando sabedoria? Peça. Mas eu não sei rezar, como diziam os discípulos. O Senhor já nos ensinou. E como rezar? Sendo simples, humilde, vigilante, permanente, para que a sua oração seja escutada. E o próprio Cristo diz: não com muitas palavras, mas com sentimentos de gratidão e simplicidade. E aí nós vamos observar que a nossa vida terá um efeito fantástico de mudança e de permanência. Ora, o que realmente importa para nós? Quem encontra o tesouro escondido, que é a vida eterna? Aquele que busca. A vida eterna não é um buscar por acaso, exige ali que você se disponha a buscar, porque senão o tesouro vai ficar escondido. Ele está ali, mas você não enxerga, então você tem que buscar. E quando encontra, faça de tudo para que esse tesouro mantenha a sua vida e a sua predestinação ao céu, como diz São Paulo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.